Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Altair. Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte, não se preocupe, é só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira, a segunda parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. Próxima experiência. A próxima experiência, seguindo no tempo, né? A próxima experiência, eu fiz essa mesma viagem. Eu fui com o ser me levando. Nessa experiência, eu lembro as faixas em que eu estava passando, a densidade escura, difícil, dificuldade de avançar. Eu senti dificuldade de avançar nessa experiência, na outra não. Foi leve. Foi como se não tivesse barreira nenhuma. Nessa outra experiência, eu sentia dificuldade, peso, de ser arrastada, de ser levada. Mas esse ser me levava, quando mais uma vez eu me vi no cosmos. Olhando, vendo mundos, planetas, uns bem próximos aonde eu estava com esse ser, muito próximo, e de lá eu vi a Terra, o planeta Terra. Eu não estava no planeta Terra, eu estava fora do planeta Terra. Eu vi o planeta Terra escuro e eu sabia que era de onde eu tinha saído dali daquela escuridão e avistava pontos de luz, alguns pontos de luz. E eram poucos diante da escuridão que havia na Terra. Havia mais escuridão do que pontos de luz na Terra. E eu lembro que havia um espaço maior de luz. E eu perguntei, aquela luz ali é o sol? É porque ali é dia? E o ser disse, não. Ali são pessoas reunidas em oração. O que você está vendo são pessoas reunidas em oração. Deixa eu entender um pouco melhor. Você falou que um espaço maior de luz é como se tivessem pontos que seriam pessoas e, de repente, uma área um pouco maior que seriam pessoas unidas em oração, é isso? Isso, foi isso que ele passou para mim. Só deixando claro para quem está assistindo, quando você fala escuridão, você não está se referindo claramente a uma área que fosse noite no planeta. Você estava vendo sob uma outra análise, né? Exatamente. Não era porque era noite, aquela escuridão, mas eu vi os pontos de luz, poucos, mas tinha, e vi um clarão maior, uma área enorme de luz, naquela parte escura da Terra. E aí eu, na minha ignorância, porque a gente só conhece a luz elétrica ou do Sol, não é? Que é o que a gente vê materialmente, né? No dia a dia, né? Eu perguntei, aquele clarão é o Sol? É porque ali é dia? Porque tem lugares que é de dia, tem lugares que é de noite. Aí eu perguntei, aquele clarão ali é porque é dia, é o Sol? E o ser falou para mim, também que eu não via esse ser. Ele falou para mim, não, ali são pessoas reunidas em oração. E você via só um clarão desses, não tinham vários? Só tinha um clarão desse. Eu imagino assim, várias pessoas, vários grupos se reúnem, cada um à sua maneira, em oração ou meditação, alguma coisa assim. Mas você só viu um? Eu só vi um clarão. No globo terrestre, eu vi pontos como se fossem postes acesos, assim, luzes. E eu vi uma área enorme de clarão. E ele disse, ali são pessoas reunidas em oração. O que eu entendo, Carlos, que é o seguinte, se tiver na sua cidade um grupo em oração, na minha cidade um grupo em oração,
na outra cidade um grupo em oração, cria-se um facho de luz que vai junta e clareia. Ou seja, como se aquilo estivesse representando a soma dos grupos em oração, é isso? Sim. E passando para mim o seguinte, que é diferente de uma pessoa orar sozinha, é diferente de grupos quando se reúnem em oração. Então, esses grupos quando se reúnem no planeta, viu? No planeta, não importa a língua que está orando, a religião que está orando, se não tem religião, enfim. Quando esses grupos se reúnem em oração em todo o planeta, acende um clarão enorme de luz no planeta. E deu a entender que era preciso que houvesse mais clarões daquele para, enfim e por fim, a Terra se tornar luz. Não haver mais trevas no planeta Terra. Foi isso que eu entendi quando ele falou para mim. E isso foi a Terra. Eu vi um outro planeta que era todo luz. Todo luz, todo luz. Não tinha um ponto escuro. Ele era todo iluminado, aquela bola toda luz, toda. E os seres também andavam nesse planeta que era de luz, também era luz. Não tinha forma, não tinha formato. Eu sabia que luz se movimentava. Eu via luz se movimentando naquela luz. E um outro planeta que foi mostrado para mim foi um planeta praticamente todo escuro. Eu não via um pontinho de luz aqui e outro ali, não. Eu via o planeta todo escuro. Mesmo naquela escuridão, eu via seres se movimentando, também escuros. Esses seres, eles eram altos, magros, ele era magro, as pernas finas e os braços finos e a cabeça oval, parecido com o nosso formato de cabeça. Um oval um pouco mais largo, não era tão estreito assim como a gente. Era oval, mas redondinho um pouco. Esses seres, eles andavam de forma jocosa. Botavam um pé, botavam outro pé, levantavam a mão. E eu fiquei olhando para aqueles seres. O ser conversava comigo e falava a respeito da necessidade das criaturas buscarem o seu Criador. Ele perguntava se eu compreendia isso. E eu falava para ele que sim, que eu compreendia. Que as criaturas precisavam buscar essa fonte que criou, que é o Criador. O tempo todo ele falava isso e perguntava se eu estava entendendo. E eu dizia para ele que sim, e que eu estava nessa busca. Eu sempre quis entender a criação e o Criador e o porquê de tantas coisas que até hoje eu ainda questiono. E aí o ser olhou para mim e falou: vamos. E aí me chamou e eu não sei para onde eu fui também. Não me vi voltando com ele ou indo para um outro lugar, não me vi. Teve uma coisa que você me contou que eu não sei se é outra experiência ou se você se esqueceu. Não tinha uma que você não... Ele falou para você não olhar para trás enquanto você estava... Foi em outro momento. Outro momento dessa mesma experiência ou outra experiência? Não, em outra ocasião. Foi outra experiência. Essa experiência terminou aí. Em outra viagem astral, essas três eu considero bastante assim, interessante, bem interessante, que foi o seguinte:
eu não me vi indo a nenhum lugar. Eu já estava em uma faixa bastante elevada. Eu já estava, eu não me vi indo para esse lugar. Eu já estava com esse ser e ele disse: vamos, que eu preciso lhe mostrar algo. E nós saímos conversando pelo pensamento. Não é pisando no chão, é como se a gente andasse no ar. A gente estivesse andando assim no ar. Não voávamos, nós andávamos. E também não tinha corpo, não era o meu corpo também, esse corpo material. Mas você tinha forma. Eu tinha forma, mas eu não me via nesse corpo. Eu tinha forma humana, era um corpo humano, era eu e aquele ser me acompanhando. Era aquela mulher de sempre? Eu não sei se era aquela mulher. Eu não sei. Tem experiências que eu não sei se é ela, a mesma. Nessas experiências fora do planeta Terra, esse ser que acompanha você nessas diferentes experiências é o mesmo ser sempre? Eu não sei dizer para você se é mulher. Nem se é mulher, eu não sei. Mas podem ser vários seres, então. Eu não sei dizer para você se é uma mulher, se é um homem. Eu sei que é um ser que me acompanha. Nessas viagens, eu não vejo o espírito para dizer assim, se é homem, se é mulher. Nessas viagens astrais. Então, nós chegamos em um lugar e eu me deparei com uma bola enorme, azul, enorme, e estava bem perto dela. Nós paramos bem perto, eu e esse ser. É como se fosse, meu Deus, uma formiga diante de uma bola enorme, do tamanho, vamos dizer, de um bambolê. Sabe o que é bambolê, não sabe? Que a criança brinca, né? Pronto, uma formiga diante. Eu me sentia assim, eu e esse ser. E aquela bola enorme de luz azul. A bola era uma luz azul em todos os tons. Todos os tons era azul. Todos. Era um planeta. Era um planeta e para a gente entender, é como se nesse planeta a cor da luz da gente é amarela, né? A gente quer pintar a luz, pinta o quê? Amarelo. Pega um lápis amarelo, né? E pinta o sol, né? Amarelo. Nesse planeta que eu estava com esse ser, é como se lá a luz era azul. Não via a luz fora. Eu não via uma luz projetando naquele globo. Tipo assim, você viu o sol projetando? Ou o sol era amarelo, ou o sol era azul? Não. Eu só via a bola enorme azul. Uma luz linda azul, em todos os tons azul. E eu via lá dentro seres se movimentando, como se estivesse dentro da bola. Dentro ou na superfície dela? Não, na minha imaginação, porque eu entendi que estava dentro da bola. Eu entendi que estava dentro, porque quando eu desejei entrar, ela falou que eu não estava pronta. Dentro da bola seria como nós estamos dentro da Terra, aqui pensando, estamos dentro da atmosfera, porém na superfície dela? Isso. Eu acredito que seja um campo como a Terra. Nós não estamos dentro da Terra. A gente está na Terra, não é? Mas não está dentro da Terra da bola, não é? Então, é um campo magnético. Havia um campo magnético todo de luz azul e eu via ali movimentos de também seres azuis, também em todos os tons.
Eu via uma luz azul se movimentando bem clarinha, quase branca, uma já mais escurinha, em todos os tons. Você via a natureza também? Só luz, só luz. Tudo que existia lá era luz e da cor azul. E a sua sensação ao ver isso era boa? Nossa Senhora, meu Deus do céu, quando eu vi, meu desejo era fazer parte daquele mundo, daquela esfera, daquela luz. Eu fiquei vislumbrada, encantada, e aí eu pedi para entrar, para fazer parte daquele globo, daquela bola, daquela luz, daquilo tudo que estava diante de mim. Não era diante dos meus olhos, era diante do meu ser. E eu falei assim, eu gostaria de entrar, de fazer parte daquilo tudo que eu estava vendo. Então o ser falou para mim, você não está pronta, ainda você não está pronta, vamos. E aí, assim que me chamou, ela foi na frente e eu segui acompanhando esse ser. Eu parei, eu queria ver pela última vez, dar um olhar pela última vez. Então eu parei para olhar para trás. Quando eu pensei em olhar para trás, né, o ser disse, não pare e não olhe para trás. Caminhe sempre olhando para frente. O seu futuro é é o que lhe aguarda. Mas você só vai chegar ao seu futuro, a esse futuro que lhe aguarda, se você seguir sempre em frente, olhando sempre para frente. Aí você chegará àquilo que ficou para trás. Ali é o seu futuro. E encerrou aí. Quando falou o seu futuro é aquele, está se referindo ao planeta azul? Ao planeta, aquele planeta de luz azul. Apesar de você não ver uma praia bonita, árvores bonitas, você via, parecia tudo azul. E mesmo assim a sensação era maravilhosa. Carlos, tão maravilhosa, tão maravilhosa. Não tem lugar mais lindo. Olha que o planeta Terra tem lugares belíssimos, cores, flores, pássaros, borboletas, cascatas, cachoeiras. O planeta Terra é lindo, mas não se compara ao que eu vi só em luz e em um único tom azul. Carlos, eu acordei em estado de graça. Eu acordei depois dessa experiência e me tornei, e sou, a partir dessa experiência, outra pessoa. Outra pessoa. Eu acordei em estado de graça. E no meu ser, a consciência de que, quando eu estivesse em dificuldade, qualquer dificuldade que fosse, que eu sempre lembre do que me aguarda. Você tem uma última experiência para nos contar. Essa experiência é a mais recente. Essa experiência é a mais recente. Foi em 2023. Tem muitas outras. Eu tô trazendo as mais, assim, que eu acho bastante interessantes. Em 2023, eu fiz uma dessas viagens em que eu já estava. Eu não fui, ninguém me levou, eu não cheguei, não. Eu estava em um salão enorme, um auditório. Parecia um auditório enorme, enorme, o auditório. E todos os assentos estavam ocupados por pessoas que eu sabia que cada pessoa representava o seu país de origem. Cada pessoa estava representando um país.
Não tinha duas pessoas nem três. Era uma pessoa representando o Brasil, a Espanha, a Itália, enfim. E eu estava andando ali, observando todos sentados, quando eu recebi uma orientação na minha mente, como se fosse um ponto, de que eu precisava pedir a todos que ficassem em silêncio. Eu recebi aquela orientação porque nós estávamos aguardando um ser e precisavam ficar todos em silêncio. Então eu fui, desde a primeira cadeira, fui conversando e pedindo silêncio, silêncio, precisamos estar em silêncio. Nós todos precisamos estar em silêncio. E não era conversando com a boca, era o pensamento. O silêncio era o pensamento. E eu parei e fiquei assim, pensei, como é interessante, como é que eles entendem a minha língua e eu entendo a língua deles. Uma vez que eram países diferentes, com línguas diferentes. Eu falo português, sou brasileira, e quando eu me dirigia a alguém da Rússia, por exemplo, que eu pedia, nós precisamos ficar em silêncio. E ele me entendia, e ele me respondia que sim, tinha me entendido. Me dirigia a outro com outra língua, e eu falei assim, eu perguntei, que coisa interessante, como é que eu entendo eles e eles me entendem? Quando eu ouvir uma voz, como se só eu ouvisse, mas ninguém ouvia, me disse o seguinte, para o amor não existe barreiras, nós estamos falando do amor. Para o amor não tem formas nem formatos, não há barreiras para o amor. O amor não tem língua, não tem línguas, não é estrangeiro. O amor é o amor. O entendimento que há entre vocês é porque vocês já despertaram para esse amor. Nós estamos aguardando o ser que vem falar sobre o amor. Ele já falou sobre o amor. Ele tem nos falado e muito sobre o amor. Porém, nós, a grande maioria de nós, ainda não compreendemos o que seja o amor. E aí ele perguntou, você compreendeu? E aí na minha mente, ouvindo aquela voz, eu falei que sim, porque de fato eu havia compreendido que, assim como a gente ouve uma música em inglês, não sabe nem a letra, mas gosta da música. Então, nós nos entendíamos ali todos, eu falando português, o outro inglês, o outro russo, sei lá, alemão, italiano, porque nós já havíamos despertado para o amor. Não quer dizer que a gente já vivenciasse, já vivesse esse amor, mas nós já havíamos despertado que o amor não precisa de matéria para se manifestar, de algo material, de uma forma. O amor é simplesmente o amor. O amor é uma energia, né? Que a gente sente o amor no olhar. Uma pessoa que ama a outra, você sente que ela gosta da gente só no olhar. Não precisa dar nada material, nunca deu nada material. Às vezes a pessoa diz assim, nunca me fez nada, mas eu gosto tanto, tanto daquela pessoa. Nunca me deu nada, nem precisa me dar. Então é esse amor
que ele explicou que eu que estava ali e aqueles representantes dos países também já havíamos entendido o que seja esse amor que a gente precisa colocar em prática. E aí também eu entendi, Carlos, nesse momento, de que eu sempre estou presente nessas reuniões e que a minha tarefa nesses encontros de nações, de pessoas de nações diferentes, a minha função é essa, é ficar pedindo às pessoas que se mantenham em silêncio. E onde se dá essa reunião? Essa reunião, eu não sei aonde ela acontece, não foi permitido eu saber aonde essa reunião acontece. Assim que eu acabei de receber essa orientação sobre o amor, que o ser que nós estávamos aguardando chegar ali naquele salão enorme, ele ia falar sobre o amor, que ele já havia falado sobre o amor, que ele tem nos falado muito sobre o amor. Quando, de repente, eu vi, eu estava já no fundo do auditório, né? Voltando, já tinha falado com todos, e era assim, era como se eu falasse com esse daqui, que estava perto de mim na cadeira, essa cadeira daqui me atendia ao meu pedido. Eu pedia a esse daqui e todos os outros, dependente da língua que falasse, entendia. Não precisava eu falar de cadeira em cadeira. Eu só ia falar assim, na ordem, a primeira fila, a segunda, a terceira. Eu estava voltando na terceira fileira de cadeiras e de pessoas, quando eu vi, sem olhar, eu vi que como se fosse uma porta, eu não via parede. Eu não via parede, não via teto, não via nada. Mas eu sabia que era um salão. Como formava esse salão, eu não sei como era que ele era formado. Eu vi que, como se fosse uma porta de vidro, chegou um ser de uma luz extraordinária e outros seres também de luz logo atrás dele. Quando esse ser passou por aquela porta que parecia ser uma porta de vidro, eu sabia quem era. Quando falou assim, ele já falou sobre amor, ele tem nos falado sobre amor, eu ainda estava na expectativa de saber quem era. Quando esse ser passou por aquela porta, imediatamente eu soube que eu reconheci e eu sabia que era Jesus. Acabou aí, não vi mais nada, não ouvi mais nada. Só quando ele passou, que eu sabia que era ele, encerrou a minha recordação, a minha lembrança. O que você via era a luz. Só luz. Só luz. Entrou uma luz, Carlos, como se fosse um homem alto, mas não tinha corpo de homem humano, mas era uma luz bem, bem grande, assim, do alto, como se fosse, para a gente ter noção, assim, quase topando no teto. Você vê como era alta a luz, era uma luz grande, muito grande, que entrou e aí eu sabia quem era aquela luz. Ninguém falou para mim, olha, ele chegou, era ele que estava nos esperando. Não, eu simplesmente eu soube que aquela luz era Jesus. E qual a responsabilidade dele perante o planeta Terra nesse momento, já que ele estava falando com todos os países? Então, naquele momento que eu não foi dado a mim, ao retornar, lembrado que foi tratado e como foi tratado, e o que foi dito para cada pessoa, representante de cada país, eu não tive acesso, não foi permitido eu retornar. Eu permaneci lá na reunião, que o ser me falou que essas reuniões acontecem com frequência, com muita frequência,
E cada vez são pessoas outras que são convidadas, não são as mesmas pessoas. Não chama para dizer, olha, você não entendeu, vamos novamente, parece que você não compreendeu. Não, são sempre novas pessoas. Porém, é como se eu fosse uma das responsáveis por alguma tarefa, que tem outras tarefas. A minha tarefa era ficar ali, observando se as pessoas conversavam, faziam barulho, mas era o pensamento, e eu estava ali em pé, né? Quando eu ouvi como se fosse um ponto pedindo para mim falar para as pessoas que ficassem em silêncio. Olá, pessoal que está acompanhando essa entrevista da Altair. O que aconteceu? Um tempo depois que ela deu essa entrevista, ela entrou em contato comigo dizendo que tinha recebido algumas instruções sobre alguma coisa que ela precisava dizer, adicionar à entrevista que ela deu. Então eu falei, então vamos gravar um adendo. E é para isso que estamos aqui hoje. Então vocês vão assistir esse adendo e depois nós voltamos para a entrevista original. Muito obrigado, Altair, por você estar aqui de novo conosco. A palavra está com você. Boa noite, Carlos. Então, nós gravamos a entrevista e eu continuei me questionando a respeito de algumas coisas que vinha acontecendo comigo. E eu narrei, além das EQMs, que eu tinha as experiências de EQM, eu também contei experiências que chamam de viagem astral, que é quando a gente está dormindo e se desprende e faz essas viagens. E em uma dessas experiências, eu falei na entrevista que eu me vi no espaço, não é? E de lá do alto eu vi a Terra escura, com pontos de luz e um clarão enorme. E isso ficou na minha mente, que precisava ser esclarecido melhor. Mas eu continuei até que eu recebi a visita de um ser que perguntou se eu tinha entendido o que tinha mostrado para mim, com relação àquela experiência das luzes no planeta e daquele clarão que eu tinha visto quando eu fiz uma viagem para astral. Que eu avistei a Terra toda escura e pontos de luz e um clarão enorme, como eu narrei na entrevista anterior. Então ela perguntou para mim, esse espírito perguntou, você compreendeu? E aí eu falei assim, o quê? Eu perguntei, compreendeu o quê? Pelo pensamento. Aquilo que nós mostramos para você. Aí eu falei assim, compreendi. Compreendi que o clarão é quando várias pessoas, então, no mesmo horário, se reúnem para fazer oração pela Terra, pelo planeta, pela paz no mundo. Ela falou assim para mim, agora você precisa levar essa informação para Carlos. Você precisa levar essa informação para Carlos. E aí eu fiquei resistindo, que eu não queria. E aí esse ser falou assim, você compreendeu, você já compreendeu, agora você precisa levar esse entendimento para ele, para que todos tenham essa compreensão. Aí eu falei, tá bom, depois eu vejo isso. E ficou insistindo que eu deveria entrar em contato com você, até que eu assisti a última entrevista que você colocou, se não me engano, um rapaz contou sobre sonhos. Eu achei muito interessante aquela entrevista, porque, se não me engano, foi a primeira vez que você entrevistou alguém falando sobre sonhos. Você vinha sempre entrevistando sobre experiência de quase morte. Quando eu terminei de assistir a segunda parte, novamente veio esse ser, né, que as pessoas chamam de espírito, não sei. Esse espírito veio para mim, na minha mente, e falou assim, você precisa passar essas informações para Carlos. É muito importante que ele tenha esse entendimento, é muito importante que mais pessoas tenham esse entendimento e compreendam isso.
compreendam a importância da força e do poder da oração quando várias pessoas se reúnem e entram em oração. E falou mais: a Terra é um planeta que já passou pela fase de mundo primitivo. Estamos em um momento em que a Terra é um mundo de provas e expiação, de muito sofrimento. E a Terra, como tudo que evolui no universo, precisa avançar para ser um mundo de regeneração. E esses momentos em que muitas pessoas se reúnem em oração ajuda a aumentar a frequência do planeta e ajuda a melhorar a vida dos seres, todos os seres que habitam este planeta. Você precisa dar essa informação para Carlos. Então, eu era por volta de 12h30, por aí, eu fui para o meu quarto, peguei o notebook, mas não consegui localizar o e-mail. Eu, então, gravei um áudio para você, dizendo que eu precisava passar essa informação para você, para que todos, o maior número de pessoas, tivesse conhecimento dessa informação, Carlos. Muito obrigado, Altair. Por isso que estamos gravando, porque eu entendi claramente que essa informação não era para mim, era para todas as pessoas que acompanham de alguma forma estas entrevistas. Então está feito o adendo e, se não houver nada mais para você dizer, a gente volta para a entrevista original. Só um pouquinho a respeito da entrevista que você fez sobre sonhos. Também foi falado para mim da importância de que você continuasse explorando também essa questão dos sonhos entre os dois mundos, dessa ligação que há entre esses dois mundos. Então, era isso que eu também queria deixar para você, que falaram que é extremamente importante esse novo momento em que você está abrindo esse leque a mais para ajudar a compreendermos todos nós, afinal, o que somos nós, que é o título do seu canal. Muito obrigado, Altair, por tudo que você nos contou. Vamos agora voltar para a entrevista original. Levando tudo isso em conta, quais as palavras finais que você gostaria de deixar para todo mundo que está ouvindo a sua experiência, mas não teve contato com todas essas informações ao longo da vida? O que é mais essencial para todos nós sabermos e lidarmos com o cotidiano nesse momento tão desafiador do nosso planeta? Carlos, eu acredito que a base do nosso crescimento como ser, como pessoa, como ser humano, a base de tudo, o ponto de partida, Carlos, eu entendo que o ponto mais importante para nós, e o seu canal é um instrumento para ajudar as pessoas que habitam esse planeta Terra. O ponto mais importante é nós compreendermos que a morte não existe. Nós não morremos. A vida continua. O que se decompõe é a matéria, é o corpo, são esses elementos que formam essa matéria. Ferro, zinco, magnésio, os ácidos. Isso se decompõe. Vai se decompondo já com o passar do tempo. Mas a morte, ela não existe. No dia que nós compreendermos que nós somos seres imortais, nós vamos pensar 2 vezes antes de fazer o mal a alguém. É muito importante isso, que nós não vamos morrer. Nós vamos continuar existindo. Como diz Antoine Lavoisier, o químico francês, na natureza nada se perde, tudo se transforma.
A nossa matéria, ela vai entrar num processo de transformação também. E o ser inteligente, ele continua existindo. Então, no dia que todas as pessoas do planeta Terra compreenderem de que não vai morrer, se a justiça dos homens, quando infringe a lei dos homens, é penalizado, vai responder, porque infringiu a lei, não pode fazer isso, não pode matar, não pode roubar, não pode fazer aquilo. Se fizer, vai responder. O universo tem uma lei. E eu acredito que a lei é a lei do amor, nós precisamos aprender a amar. No dia que mais pessoas ouvirem, assistirem o canal EQM, afinal, o que somos nós? Mais pessoas tiverem acesso a essa informação, eu acredito que as pessoas vão procurar viver se colocando no lugar do outro, porque vai que esse negócio de não morrer é verdade. E aí, se eu fizer o mal para alguém, pode não ficar bom para mim. Então, é melhor eu pensar 2 vezes. Deixa para lá, se me fez o mal, olha, deixa para lá. O tempo toma conta, o tempo se encarrega e vai vivendo assim, porque até a vida fica mais leve. Quando a gente diz, olha, eu fiz a minha parte, eu só não quero fazer mal para ninguém. A vida fica mais leve quando alguém faz mal para a gente, que até chega a nos prejudicar, a gente diz, bom, ainda bem que não fui eu que fiz, né? Fizeram a mim, pelo menos, se tiver esse negócio de não morrer, não vai ser eu que vai responder nada, é quem me fez. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?